Homens, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo essencial para quem quer parar de ser passado para trás e assumir de verdade o controle das próprias interações com as garotas. Hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes parece um mistério. Qual é a frase ou o conjunto de palavras que pode acender o desejo dela e fazer ela te querer mais? Antes de mergulharmos fundo no assunto, já peço o seu apoio de sempre. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com aquele seu amigo que vive reclamando de falta de resultados nos relacionamentos e, claro, deixe a sua opinião aqui embaixo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar esse conhecimento para outros homens que também estão cansados de cair em ciladas, não ter resultado nenhum e ficar se perguntando onde estão errando. E nada melhor do que um papo direto, simples e sem enrolação para mostrar que, sim, existe uma forma de você ativar a mente e o corpo dela por meio de palavras certas, ditas no tom correto e no momento exato. Mas também é preciso dizer que não estamos falando de nenhuma fórmula mágica ou promessa enganosa. A ideia aqui é mostrar como uma simples frase, bem pensada, pode disparar nela todo um conjunto de emoções que vão desde a imaginação até o desejo físico. E claro, ao longo desse conteúdo, vou pontuar onde você precisa tomar cuidado, onde muitos homens escorregam e acabam perdendo o respeito e a chance de uma conexão mais intensa. Portanto, fique até o final, pois as dicas estão todas interligadas. E lá nos últimos momentos vamos amarrar tudo para você entender como criar a tal frase que acende o desejo dela e faz ela querer mais. Preparado? Então vamos começar. O segredo das palavras certas para ativar a mente e o corpo dela. Se existe um erro muito comum que eu vejo por aí, é o de achar que basta dizer qualquer coisa picante para deixar uma garota interessada. A realidade é que ela precisa sentir algo que vai além de palavras vagas. A garota geralmente se conecta a sensações e emoções, e a frase correta deve despertar isso tudo sem soar forçada. Mas por que muitas vezes isso não funciona? Porque o homem acaba decorando frases prontas de guias milagrosos, achando que é só chegar e falar. Aí ele ignora o tom de voz, a hora certa, a expressão facial e até o próprio contexto em que está inserido. Resultado: ela percebe que é algo mecânico e se afasta ou dá risada. O verdadeiro segredo para ativar a mente e o corpo de uma garota é combinar o sentido dessas palavras com a forma como você as diz. Não adianta ter uma frase super bem bolada se você está tremendo, suando frio e com a voz de alguém inseguro. Ela vai captar essa inconsistência. Então, antes de pensar na frase em si, olhe para dentro de você. Você tem tranquilidade para bancar o que diz? Se a resposta é não, então vale investir primeiro na sua autoconfiança, na sua postura, para só depois querer acertar a frase mágica. Outro ponto essencial é entender o gosto daquela pessoa. Se você está conversando com alguém mais reservado, que não curte vulgaridades, não vai se dar bem se jogar um monte de termos que beiram o explícito. Da mesma forma, se ela tem um perfil mais aberto, talvez você precise de uma pitada extra de ousadia para realmente surpreendê-la. E claro, a frase em si precisa ser curta, objetiva e fácil de entender. Tem gente que se enrola em um discurso tão longo que mata a tensão sexual que poderia existir. Na dúvida, escolha expressões que remetam à imaginação, que acionem o lado criativo dela. É muito mais poderoso dizer algo que sugira uma imagem mental do que ser literal ao extremo. Assim, você deixa espaço para ela preencher as lacunas, e essa participação mental dela aumenta o desejo. Vale lembrar também que ativar o corpo é consequência de ativar a mente. Se ela imagina a cena, se sente, por exemplo, seu toque ou sua presença por meio das palavras, o corpo reage. É como assistir a um filme envolvente. A gente sente o frio na barriga mesmo sem viver aquilo, só de ver ou ouvir a cena. Por isso, a frase certa não é só sobre o que você fala, mas sobre o cenário que você cria dentro da cabeça dela. Querem um exemplo rápido de erro? Muitos homens acham que elogiar só a parte física dela já basta. Só que se você para no "nossa, você é gostosa", pode ser que soe vazio ou batido. Quando você insere uma pitada de contexto, alguma referência a algo que ela está vestindo ou fazendo, você demonstra atenção a detalhes, e isso costuma mexer muito mais com a mente feminina. Então, tenha em mente que as palavras certas criam um campo de desejo, mas exigem coerência com quem você é e com quem ela é, porque não existem palavras mágicas aplicáveis a qualquer garota. O verdadeiro segredo está em como você faz essa ponte entre o que ela sente
e a forma como você desperta o desejo nela por meio da imaginação e da expectativa. Como criar uma frase que faz ela imaginar você tocando cada parte dela. Agora, vamos além. Como criar exatamente uma frase que faça ela imaginar que você está tocando cada parte do corpo dela? A resposta curta é: você precisa estimular os sentidos sem parecer um desesperado. Explicando melhor. Palavras que descrevem leveza, firmeza ou intensidade em pontos específicos do corpo dela podem ser muito mais poderosas do que citar o corpo todo de uma vez. Por exemplo, se você diz algo como: adoro a forma como seu pescoço reage a cada beijo imaginário que eu ainda nem te dei, você cria de imediato uma imagem mental, mas não é vulgar nem superficial. E por que isso mexe tanto com a cabeça dela? Porque você está ilustrando uma sensação, deixando claro que você tem percepção sobre o corpo dela e, ao mesmo tempo, guardando certo mistério. A garota fica curiosa para saber como seria na prática. O problema é quando o homem tenta ser tão explícito que chega a assustar. Falar de forma crua sobre cada parte do corpo dela, sem nenhum tato, pode soar invasivo e até assustador. Lembre-se, a chave é fazer ela se imaginar na cena e não se sentir obrigada a vivenciá-la naquele instante. E como dar esse passo sem cair no ridículo? Você tem que conhecer minimamente o contexto. Se ela está mostrando sinais de abertura, trocando olhares ou dando respostas que indicam interesse, você tem mais liberdade de soltar algo mais ousado. Se ela ainda está na defensiva, um comentário assim pode afugentá-la. Então, calibra a intensidade de acordo com o termômetro que ela mesma te apresenta. E jamais se esqueça da realidade do homem que está falando. Se você não se sente confiante de verdade, não vai adiantar recitar a frase mais incrível do mundo, pois você vai entregar nervosismo na voz e na postura. Muitos caras gastam horas decorando frases prontas, mas não trabalham a base, o autocontrole, a autoconfiança e a leitura das reações dela. Isso faz com que qualquer frase soe mecânica ou até patética. Além disso, considere que a frase não precisa ser longa. Às vezes, quando penso em te tocar, imagino cada detalhe seu reagindo, e isso me deixa sem ar. Já é suficiente para plantar na mente dela a ideia de que você tem um desejo singular por cada parte do corpo. Mas, reforce. Essa frase vale se houver uma troca de sinais e se o clima permitir. O maior erro é sair atirando esse tipo de observação para qualquer uma, como se fosse um script que sempre dá certo. Cada garota tem seu ritmo, sua história. E o homem que sabe respeitar isso e adequar a fala ao momento tende a ter muito mais sucesso. Então não fique decorando, mas sim entendendo a lógica. Você descreve uma cena ou uma sensação específica. Faz referência a algo particular do corpo ou do jeito dela. E pronto. Deixa que a imaginação dela faça o restante. Dessa forma, você cria uma tensão sutil, mas extremamente poderosa, que vai além de um simples elogio e pode fazer ela te querer mais. O poder de um elogio sexual bem posicionado para criar excitação. Agora, vamos falar de elogios. Muita gente erra na hora de elogiar, ou faz algo muito genérico, como "você é linda", ou parte para um extremo vulgar. O elogio sexual bem posicionado tem uma função precisa: fazer com que ela se sinta desejada, porém de uma forma exclusiva e elegante. Ou seja, não dá para soar como um galanteador barato que diz a mesma coisa para todas. Se você quer criar excitação real, precisa encaixar esse elogio no contexto certo, ligando algum detalhe do corpo ou da personalidade dela à imaginação do momento. Por exemplo, se vocês estão conversando sobre como foi o dia dela e ela diz que está cansada, ao invés de responder "poxa, que chato", você pode emendar algo do tipo: "Fico imaginando como seria eu te ajudando a relaxar, começando por essa parte do seu corpo que você nem sabe que eu adoro." Ao mesmo tempo, mantenha o mistério sem falar diretamente qual é essa parte, deixando ela curiosa. Esse tipo de frase não é só um elogio, mas sim um convite para que ela pense sobre vocês dois de maneira íntima. E qual o ponto negativo de fazer isso sem pensar? Se você elogia de maneira forçada, ela percebe que você está tentando algo que não é autêntico. Muitas garotas já passaram por situações em que o cara elogia com o objetivo claro de ir direto para a intimidade. Se ela notar segundas intenções escancaradas, pode se fechar. Então, a dica é usar o elogio como quem está conversando naturalmente, sem alterar a voz de forma caricata ou com um sorriso malicioso o tempo todo. É quase como se você deixasse escapar um pensamento,
mas com a intenção real de plantar uma semente de desejo. Lembre-se, o elogio sexual não precisa ser indecente. Basta que ele insinue algo mais profundo que o "que roupa linda". Aliás, elogiar a roupa pode ser o gancho. Essa blusa realça a curva dos seus ombros de um jeito que me faz querer descobrir até onde vai essa sensação. Percebe que você não está dizendo nada direto como "eu quero arrancar essa blusa agora", mas ainda assim sugere que há um desejo de explorar o corpo dela? É esse tipo de sutileza que funciona. Agora, homens que se esforçam por coisas que não trazem resultados costumam repetir elogios prontos do tipo "você é a garota mais linda do mundo". Isso soa falso se não houver nenhuma personalização. Elogio sexual bem posicionado significa unir a fisicalidade dela com uma pitada de imaginação, mostrando que você vê algo específico e que esse algo te desperta. Nada de ficar recitando o mesmo script para todas. Ela precisa sentir que aquele elogio é realmente sobre ela, não sobre qualquer garota que apareça na sua frente. Quando você consegue fazer isso, cria um grau de excitação que faz com que ela se pergunte o que mais você notou, o que mais você adoraria descobrir. E aí, meu amigo, você ganha espaço na mente dela de um jeito que poucos conseguem. O tom de voz que multiplica o impacto de qualquer frase sedutora. A gente não pode ignorar um elemento essencial na hora de disparar essa frase que acende o desejo: o tom de voz. Já reparou que às vezes as palavras são as mesmas, mas ditas por duas pessoas diferentes têm efeitos completamente distintos? Uma diz de forma insegura, quase pedindo desculpas, e a outra diz com firmeza, colocando pausas, respirando no momento certo, fazendo com que cada sílaba crie uma pequena tensão. É exatamente assim que funciona o tom de voz para multiplicar o impacto de qualquer frase sedutora. Só que, infelizmente, muitos homens não prestam atenção nisso. Eles soltam a frase correndo, atropelam as palavras ou falam tão baixo que mal se ouve. Ou então exageram, falando em um tom tão grave e artificial que parece cena de filme de comédia. O ideal é encontrar a naturalidade na sua própria voz, mas colocando uma dose de intenção. Isso significa falar mais devagar, olhar nos olhos dela, se estiverem frente a frente, ou se estiverem ao telefone ou trocando áudios, usar variações sutis de intensidade que façam ela sentir o que você está sentindo. Muitas vezes, uma pequena pausa antes da palavra-chave faz toda a diferença. Por exemplo, se você vai dizer "eu adoro cada curva do seu corpo", principalmente quando você... Faça um silêncio de meio segundo antes de revelar qual curva é ou qual parte do corpo te encanta. Essa breve pausa já cria aquela expectativa que faz o coração dela acelerar. Homens inseguros costumam disparar a frase sem esse cuidado, como se estivessem aliviados por finalmente ter falado, mas isso corta a magia. Outra dica é se manter estável mesmo depois de dizer algo mais quente. Muitos caras disparam uma frase poderosa e logo em seguida dão uma risada nervosa ou desviam o olhar, demonstrando total insegurança. A garota capta isso na hora. Se você não sustenta o momento, a mensagem perde força. Por isso, lembre que a sedução também é feita de silêncio, de olhares e da energia que você emana, não só das palavras. Para quem se sente travado ao falar, sugiro treinar um pouco, ler frases em voz alta quando estiver sozinho, gravar áudios para si mesmo e ver como soa. Eu sei que parece estranho, mas é um exercício que ajuda você a perceber onde pode melhorar, se está falando depressa demais ou se soa artificial. E lembre-se de não cair no estereótipo homem sedutor com voz de locutor de rádio. Ser sedutor não é transformar a sua voz totalmente, mas controlar a velocidade, a intensidade e as pausas para que a garota sinta, de verdade, o peso e a emoção do que você diz. Quando você acerta esse tom, qualquer frase, por mais simples que seja, pode ganhar um potencial enorme de despertar o desejo. O jogo da ambiguidade, como deixar ela louca para saber mais. Além do tom de voz e das palavras certas, existe outro ingrediente que muita gente subestima: a ambiguidade. Por que a ambiguidade é tão poderosa? Porque ela deixa a garota louca para saber o que você realmente quer dizer. Ela fica preenchendo as lacunas com a imaginação dela. E isso pode ser muito mais forte do que se você entregasse tudo de bandeja. O problema de muitos homens é que eles são literais demais. Descrevem tudo o que querem em detalhes explícitos. Isso pode funcionar em algumas situações, mas, na maioria das vezes, retira dela a possibilidade de fantasiar.
Então, se você diz algo como "não consigo tirar da cabeça aquela pequena pinta que você tem perto do ombro", sem explicar o que você faria com ela, você cria mistério. Ela se pergunta: será que ele quer beijar, morder, acariciar? E essa pequena dúvida pode ser o suficiente para ela ficar pensando em você, mesmo sem você estar presente. O grande cuidado é não ser vago a ponto de ela não entender nada. A ambiguidade é sutil, você dá uma pista, mas não revela o restante. Um exemplo prático. Se vocês estão falando sobre preferências, em vez de dizer "eu quero te encontrar hoje à noite para a gente resolver aquela vontade que você me desperta", pode dizer algo como "sabe aquela vontade que a gente não deve confessar para todo mundo? Então, quando te olho, ela só aumenta". Note que você não especificou a vontade, mas deixou claro que ela existe e que é intensa. Ela pode interpretar do jeito que quiser, e é justamente esse jogo que a faz buscar mais detalhes. Só que aqui vai a crítica. Se você exagerar e falar só coisas genéricas, ela pode perder o interesse. Ambiguidade não é enrolação. É um convite para ela perguntar mais, para ela se envolver no assunto. Se a garota demonstra curiosidade, responda de forma que alimente ainda mais essa vontade sem entregar de uma vez. É uma dança, passo a passo. E claro, não seja ambíguo ao ponto de gerar mal-entendidos. Se ela estiver demonstrando que quer clareza, dê a ela o que procura na medida certa. Não confunda charme com enrolação infinita. É importante equilibrar. Você solta uma informação que sugere algo erótico, mas não revela tudo, e deixa que ela puxe o fio para descobrir mais. Assim, ela se sente parte ativa da conversa, e não apenas alguém que está recebendo um discurso pronto. O jogo da ambiguidade, quando bem feito, cria uma eletricidade que pode ser mais estimulante do que uma declaração explícita, pois a tensão e a curiosidade andam juntas, fazendo ela ficar cada vez mais envolvida, querendo saber onde isso vai dar. Como criar um clima quente apenas com uma frase bem dita. Muita gente acha que para criar um clima quente é preciso um texto inteiro, cheio de detalhes, mas a verdade é que às vezes apenas uma frase, bem colocada, pode virar a chave na cabeça de uma garota e acender algo que estava ali, escondido. O grande desafio é descobrir a frase certa para aquela situação exata. Se você perguntar para mim qual é essa frase, eu não vou te dar uma fórmula pronta porque cada pessoa, cada contexto, cada momento pede algo diferente. O que eu posso te garantir é que a frase certa vai sempre se basear em 3 pilares: referência a algo que ela está sentindo, sugestão de proximidade física e um tempero de exclusividade. Em outras palavras, você precisa mostrar que notou alguma coisa única nela, conectando isso a um desejo ou fantasia que você tem, mas sem escancarar tudo. Por exemplo, se vocês estão conversando e ela reclama que está estressada com o trabalho, um comentário como "eu adoraria ser o responsável por tirar cada gota desse estresse do seu corpo" pode dizer muito, sem dizer explicitamente o que você vai fazer. Ela percebe que você está atento à situação dela, entende que você tem algo em mente e a convida a imaginar o cenário. E por que isso é um clima quente? Porque de repente ela começa a pensar em como seria esse alívio, o que vocês fariam juntos, e o corpo responde a essas imagens mentais. Claro, existe um problema se você jogar isso em um momento em que ela não quer nada disso, ou se não há abertura para esse tipo de brincadeira. A frase solta pode cair como uma bomba e afastá-la de vez. Então, repito, leia as pistas, entenda se ela está receptiva, se está te dando abertura. Se ela der um sorriso de canto de boca, te olhar de um jeito diferente, ou continuar a conversa nesse clima, você sabe que está acertando. E não se engane achando que só porque falou uma frase quente, já está tudo resolvido. Manter o clima envolve continuar agindo de forma coerente sem cair em contradições. Se você fala algo sensual e logo em seguida age como um amigo distante ou se mostra inseguro, mata o clima. É preciso consistência. Finalmente, lembre-se de que um clima quente não se alimenta só de palavras, mas também de gestos. Se vocês estão frente a frente, chegar um pouco mais perto, manter o olhar nos olhos dela e falar a frase devagar pode elevar o impacto a um nível altíssimo. Não é só o que se diz, mas como se diz. É assim que a frase, mesmo sendo curta, pode ter um peso enorme e fazer ela te querer mais, porque naquele instante ela sente que você é diferente, que tem algo especial na sua abordagem, e ao mesmo tempo não está sendo desesperado. O momento perfeito para soltar a frase e fazer ela ficar sem respostas. Outro aspecto fundamental é o timing.
Você pode ter a frase mais interessante do mundo, mas se soltar ela na hora errada, tudo vai por água abaixo. Qual é o momento perfeito para dizer algo que a deixe sem respostas? Geralmente é quando você percebe que a conversa chegou a um certo nível de tensão ou curiosidade, mas ainda não explodiu. Ela está te dando sinais de que gosta da sua presença, talvez sorrindo de forma maliciosa, ou encarando seus lábios enquanto você fala. Esses pequenos indicadores mostram que o corpo dela está receptivo. No entanto, se você esperar demais, corre o risco de deixar o clima esfriar, aquela janela de oportunidade se fecha e você acaba falando algo que fica deslocado. Então, o ideal é prestar atenção ao que está acontecendo. Se ela mencionar algo que desperte a imaginação, se ela fizer um comentário que indique abertura para um assunto mais íntimo, é aí que você dispara a sua frase. Aquele comentário que sugere algo mais sem ser explícito. E é fundamental não vacilar depois. Alguns homens falam, mas logo em seguida explicam, justificam ou pedem desculpas, matando o poder do mistério. A garota precisa de um segundo para digerir aquilo. Se for algo realmente impactante, ela pode dar uma risada nervosa ou ficar em silêncio. Aí você mantém a postura, não se desfaz todo, não fica perguntando, você não gostou? Deixe ela processar e devolver o que quiser. Essa postura mostra que você está seguro do que falou, e é exatamente isso que a deixa sem respostas. Ela não esperava um golpe tão certeiro, e se ela for do tipo que gosta de se sentir desafiada, vai adorar ter de pensar no que dizer a seguir. Entretanto, usar essa tática sem pensar pode gerar resultados opostos. Se vocês estão num clima super casual, falando de algo completamente trivial, e você lança uma frase extremamente sensual, pode soar como se você estivesse fora de sintonia. Fique de olho na transição de assuntos, na cadência da conversa. Um pequeno exemplo. Se ela fala, estava morrendo de vontade de comer uma sobremesa hoje, você pode responder com um sorriso. Engraçado, eu também tenho minha sobremesa favorita em mente, mas não sei se você está pronta para saber qual é. É sugestivo, dá brecha para ela perguntar ou imaginar, mas não é tão deslocado do assunto. Percebe? Você usa a deixa dela para inserir algo que muda o teor da conversa. Esse tipo de raciocínio faz muita diferença na hora de não parecer um lunático jogando frases aleatórias. E quando acerta o momento, é quase certo que ela vai ficar surpresa, possivelmente sem ter uma resposta imediata, o que é ótimo para criar aquele clima de faísca que pode evoluir rápido, dependendo de como você conduz depois. As palavras que criam imagens eróticas na mente dela e acendem o desejo. Agora vamos à questão central. Como escolher palavras que criam imagens eróticas na mente dela? Primeiramente, entenda que a garota se liga muito em detalhes e contexto. Não basta dizer, você é sexy, porque isso é genérico, não evoca nenhuma imagem. Por outro lado, se você disser algo como, não consigo parar de imaginar a forma como seus cabelos se espalhariam no meu travesseiro enquanto a gente esquece do resto do mundo, pronto, você gera imediatamente uma cena na cabeça dela, mesmo que seja rápida. Ela se vê naquele contexto, sente o cabelo bagunçado, imagina a posição, etc. E isso sim acende o desejo. Mas é preciso cuidado para não cair na armadilha de descrever tudo como se fosse um livro de romance barato, cheio de clichês e termos melosos. Mantenha uma certa elegância, mesmo que a ideia seja esquentar o clima. E mais, se você já sabe algo sobre as preferências dela, utilize isso para tornar a imagem ainda mais personalizável. Se ela mencionou que ama a praia, crie uma frase em que vocês estão na areia, vendo o pôr do sol, e você não resiste em se aproximar dela de um jeito específico. Quanto mais ela conseguir se ver na cena, maior será o impacto das palavras. Um erro muito comum é tentar ser explícito demais, descrevendo atos que podem chocá-la, se ainda não houver intimidade para tanto. Você pode falar de forma sugestiva, sem entregar o ato literal, como a maneira como seus lábios tremeriam quando eu chegasse perto do seu pescoço seria meu melhor guia. Perceba que você não está narrando o ato em si, apenas insinuando o que aconteceria. Ela que vai imaginar o resto. E é essa imaginação que a faz sentir arrepios, que dispara gatilhos de excitação. Por fim, lembre-se de que nem sempre você precisa falar de algo sexual de cara. Às vezes, só de citar uma situação que remete a um momento íntimo, como eu adoraria ver você desfazendo esse coque de cabelo devagar enquanto a gente conversa sobre tudo e não percebe a hora passar. Já instiga. Ela imagina a cena, sente a calma, mas também nota o potencial de algo acontecer.
Essa abordagem sutil é muito mais eficaz para manter o mistério do que jogar frases pesadas logo de início. Então, sim, as palavras podem criar imagens eróticas, mas escolha termos que combinem com o estilo dela, que façam sentido para a história que vocês estão construindo e que deixem espaço para ela completar a cena mental. Afinal, parte do encanto é ela mesma interagir com a fantasia que você propõe, e não só receber uma descrição fria e pronta, que mais parece tirada de um filme barato. A técnica da pausa, antes de dizer algo quente e ver ela perder o fôlego. A gente já falou um pouco de pausas, mas agora vamos nos aprofundar na técnica que envolve essa pausa estratégica. Imagine que você está prestes a soltar uma frase que vai mudar o clima da conversa. Você sabe que é algo que ela não espera, algo que vai deixá-la sem ar. Se você simplesmente dispara a frase sem aviso, pode dar certo, mas também pode não gerar todo o impacto que poderia. É aí que entra a pausa. Funciona mais ou menos assim. Você começa a falar, mas logo antes de dizer a parte quente, você dá um pequeno intervalo. Olha nos olhos dela, se estiverem juntos, ou deixa a voz cair, se estiverem no telefone, criando expectativa. É como se você desse uma respirada profunda e, por um segundo, deixasse no ar a sensação de que vai dizer algo importante. Esse segundo de silêncio faz com que o coração dela acelere, com que a mente dela fique desesperada para saber o que você vai dizer. Quando você finalmente completa a frase, o impacto é muito maior, porque houve a construção do suspense. Isso é quase cinematográfico, mas funciona perfeitamente na vida real, porque a mente humana adora completar vazios e detesta incertezas. Se você domina bem essa técnica, pode ver a expressão dela mudar na hora. Seja ela sorrindo de forma surpresa, mordendo levemente os lábios ou até arregalando um pouquinho os olhos. Tudo isso indica que o seu comentário foi potente. O erro mais frequente é o homem ficar ansioso e atropelar a própria fala. Ele começa dizendo, eu queria te confessar uma coisa, e em vez de fazer a pausa, já completa, que eu não tiro você da cabeça desde ontem. A pausa, nesse caso, seria preciosa para gerar tensão. Então tome cuidado para não se sabotar por causa do nervosismo. Outro ponto, essa pausa não deve ser longa demais, a ponto de gerar constrangimento, ou parecer que você esqueceu o que ia dizer. É uma questão de segundos, o bastante para um suspiro curto ou para você virar levemente o rosto, se isso fizer sentido no contexto. Com treino, você acerta a medida certa. Alguns caras têm medo de silêncio, acham que precisam falar sem parar, mas o silêncio bem aplicado é um grande aliado na arte de seduzir. Quando você domina essa ferramenta, é quase como se estivesse escrevendo um roteiro de filme, em que cada cena tem seu ritmo para causar o efeito desejado. A garota percebe que você tem um controle maior do ambiente, que sabe o que está fazendo, e isso gera respeito e interesse. Então, pratique a técnica da pausa em falas do cotidiano. Observe como as pessoas reagem. Quando chegar a hora de dizer algo quente, você vai estar pronto para usá-la de forma natural, sem parecer encenado ou artificial. Como fazer ela pedir para você repetir a frase porque precisa ouvir de novo. Um dos momentos mais marcantes numa interação é quando você solta uma frase tão certeira que ela te pede para repetir, como se quisesse ter certeza do que ouviu. Isso pode acontecer porque a frase foi irresistivelmente sedutora, divertida ou inesperada. Mas como chegar nesse ponto? Primeiro, não force a repetição. Não adianta você falar algo e já emendar "quer que eu repita", porque isso pode parecer arrogante ou estranho. A repetição tem que partir dela, espontaneamente, o que normalmente ocorre quando a frase tem um impacto tão grande que ela fica sem acreditar, ou querendo sentir de novo aquela sensação que a sua fala despertou. Então, a dica é formular uma frase que seja ao mesmo tempo curta e intensa. Algo que, no meio de uma conversa, soe quase como poesia ou uma pequena explosão de erotismo. Por exemplo, se vocês estão num clima mais quente, dizer algo como "Você não tem ideia do que eu faria com cada segundo dessa noite se eu tivesse você só pra mim". É uma frase simples, mas se o contexto estiver favorecendo, pode gerar aquele arrepio nela. Se for a frase certa, ela pode brincar. "Como assim? Fala de novo pra eu ter certeza". Ou mesmo, "Repete, que eu não acredito que ouvi isso". Nessas horas, é fundamental você manter a compostura e repetir com convicção, não de forma robótica, mas mostrando que você está seguro do que falou. E tem também a questão de não estragar o momento. Se ela pedir para você repetir, é porque quer prolongar a sensação, então aproveite. Olhe nos olhos dela.
Ou use um tom de voz ainda mais suave se estiverem falando ao telefone. E repita devagar, podendo até adicionar um detalhe a mais, como: "Você não tem ideia do que eu faria com cada segundo dessa noite se eu tivesse você só pra mim. E eu estou começando a achar que esse desejo é mais forte do que eu imaginava." Claro que eu estou dando exemplos, mas cada homem pode encontrar sua própria forma de expressão. O importante é ser verdadeiro com o estilo de vocês. Agora, para chegar a esse ponto, você precisa ler muito bem as reações dela. Não dá para falar qualquer coisa esperando que ela vá implorar para você repetir. É preciso construir uma conversa agradável, que tenha química. Se vocês só trocaram 2 palavras, essa estratégia não funciona. Outra dica: não fique esperando que ela peça repetição toda hora. Se acontecer, ótimo. Se não, tudo bem. O objetivo não é colecionar momentos de repetição, mas criar aquele impacto que marque a conversa de vocês de um jeito único, fazendo ela pensar em você mesmo quando estiver longe. A repetição é só uma consequência natural de um acerto grande na escolha das palavras, no tom de voz, no momento exato em que você as diz. A melhor maneira de conectar emoção e tesão com apenas uma sentença. Podemos falar de desejo o dia inteiro, mas no fundo, o que realmente faz a garota se conectar mais a você é a mescla de emoção e tesão. Quando você consegue unir esses 2 elementos numa única frase, cria algo muito mais profundo do que uma simples cantada. E como fazer isso? Primeiro, lembre-se de que emoção e tesão não são coisas opostas. Elas podem caminhar juntas. Por exemplo, se você demonstrar de leve que a presença dela mexe com você de maneira emocional, não apenas física, isso pode ser muito excitante para a garota, porque mostra que você não a enxerga como um objeto, mas como alguém que te desperta sensações mais amplas. Uma frase que ilustre isso poderia ser: "É engraçado como, ao mesmo tempo em que o seu jeito me deixa em chamas, ele também me acalma como se eu pudesse ficar horas só te observando." Repare que você uniu 2 coisas, o fogo do tesão e a paz emocional. Isso sugere que ela é especial, que ela não só te provoca desejo, mas também te dá conforto. E esse tipo de afirmação costuma ser muito poderoso, porque a garota sente que tem de fato um papel importante na sua vida ou na sua mente. Mas claro, não adianta falar isso se você não sente nada parecido, porque ela vai perceber a falsidade. Você tem que estar falando de algo que realmente se reflete no seu rosto, no seu tom, em como você a olha. Outra nuance dessa conexão entre emoção e tesão é não ignorar a sensibilidade dela. Se ela comentou que anda insegura ou cansada, você pode conectar esse estado emocional ao seu desejo, mostrando que entende o que ela está passando e, ao mesmo tempo, que a deseja. Algo como: "Eu sei que você está exausta, mas cada vez que vejo esse olhar, sinto que poderia te fazer esquecer do mundo por alguns instantes." Você reconhece a vulnerabilidade dela e oferece o calor do seu desejo como um refúgio. Mas lembre-se de que tudo isso tem que se encaixar no contexto, no fluxo da conversa. Não é uma fórmula que você solta sem timing. O maior problema é gente que tenta separar demais emoção e tesão, como se para seduzir fosse preciso ser frio ou só sexual. Essa atitude faz muitas garotas se afastarem, porque elas querem sentir conexão, querem ver que o cara não é só um tarado que está tentando conseguir algo. Então, quando você demonstra em uma frase que há um desejo real, mas também um acolhimento emocional, elas tendem a ficar muito mais abertas. E é por isso que a melhor maneira de conectar emoção e tesão numa frase é demonstrar que você a enxerga por completo, não apenas como um corpo, mas como alguém que desperta sentimentos genuínos em você, o que pode ser incrivelmente sedutor. A frase que faz ela querer estar nos seus braços agora mesmo. E finalmente chegamos ao ponto alto. Qual é a frase ou que tipo de frase faz ela querer estar nos seus braços agora mesmo? A verdade é que não existe uma única frase universal, mas sim um tipo de declaração que junta vários elementos. Timing perfeito, tom de voz confiante, dose certa de mistério e toque pessoal que mostre que aquela frase é sobre ela, não sobre qualquer garota genérica. Por exemplo, se vocês estão naquele exato clima em que ela te dá sinais de que está quase se jogando, mas ainda há uma pequena barreira, você pode dizer algo como: "Eu não aguento mais ficar sem sentir seu cheiro e tocar a sua pele. Se você soubesse o quanto meu corpo inteiro clama pela sua presença agora." Perceba que você está falando de uma vontade urgente, envolvendo sentidos, cheiro, toque e deixando claro que o corpo todo está em sintonia. Ela pode ficar arrepiada, porque é uma forma de dizer que você precisa dela de maneira física e, ao mesmo tempo, emocional.
Se ela já está inclinada a algo mais, essa pode ser a gota d'água que a faça tomar a decisão. Mas se ela estiver mais reticente, ou se o clima não estiver pronto, essa frase pode ser exagerada. É sempre sobre entender o contexto. O risco está nos homens que pegam esse tipo de fala e saem repetindo por aí. É como tentar abrir todas as portas com a mesma chave. Não funciona. Se você quer realmente que ela queira estar nos seus braços agora, você precisa de uma construção prévia, um flerte, uma troca de olhares, uma proximidade psicológica. A frase, por mais poderosa que seja, é só o gatilho final. Também não se esqueça de que se ela, por alguma razão pessoal, não estiver disponível ou não quiser algo mais, nenhuma frase vai resolver. Nesse caso, melhor respeitar e não insistir. A sedução madura é uma via de mão dupla, onde os dois querem. De qualquer forma, quando você sente que a hora chegou, soltar uma frase que reúne desejo, certa urgência e uma pitada de carinho pode sim fazer com que ela largue tudo e pense: eu preciso desse homem agora. E para finalizar, eu preciso dizer: não se faça de trouxa e não seja o bobo que acredita em promessas sem sentido. Trabalhe a si mesmo, se valorize. Não vá correndo atrás de qualquer migalha de atenção. E só use esses recursos de linguagem quando realmente sentir que há um vínculo e uma oportunidade real. É muito fácil cair em ciladas, se frustrar ou ser manipulado quando a gente está carente. Então mantenha o foco em se tornar a melhor versão de si mesmo e use essas dicas como ferramentas, não como muletas. Você merece ter interações saudáveis, onde as suas palavras despertam o desejo dela porque você tem uma postura que sustenta isso, e não por enganações. E se você quer compartilhar alguma história, deixe aqui nos comentários. Quero muito saber como essas dicas funcionam para você, se é que você já aplicou alguma ou se pretende tentar. E não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para levar esse conteúdo a mais homens que precisam acordar e sair da ilusão. Fique firme e até a próxima!